Minha homilia de hoje se baseia na própria proposta da sequência. Portanto, eu peço ao ministério que sempre em prontidão, e vocês que estão me acompanhando em casa, e aqui nós acabamos de cantar, mas quero refletir. Bom, nós geralmente estamos acostumados a falar do Espírito Santo, Pentecostes, a palavra Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa do Senhor. Mas de repente, você escuta um evangelho de hoje, de São João. Os outros evangelistas, os evangelistas sinóticos, eles dizem que foi depois, Jesus ressuscitou, depois, inclusive um diz, vá a Galileia. Para João não. João acontece no mesmo momento. Você vai dizer, qual que está certo ou está errado? Queridos irmãos, a Bíblia não é factual, ela não é histórica. Para João, na teologia de João, no momento que Jesus ressuscitou, começou a ação do Espírito Santo, na própria ressurreição. Nos outros evangelistas, por uma questão pedagógica, por uma questão de tempo para assimilar, uma preparação em vista do Paráclito, acontece em momentos diferentes. Eu diria que nós na igreja somos chamados a fazer esse distanciamento que vai da Páscoa até Pentecostes, para que possamos ter Pentecostes, 50 dias de reflexão, meditação, introspecção, internalização do sentido maior que é Jesus ressuscitado. Mas lembro, tudo acontece, a igreja nascente, pela ação do Espírito Santo. Impressionante em São João, que assim que Jesus chega, ele diz, a paz esteja convosco. E na primeira saudação, o que acontece? Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. De novo, olha, Pentecostes com as santas chagas de Jesus. Felizes somos nós que temos essa belíssima, profunda devoção. Jesus ressuscitado disse, a paz esteja convosco. E para que essa paz acontecesse no coração dos apóstolos, ele disse, olhe minhas mãos e o meu lado aberto. Portanto, na devoção das santas chagas de Jesus, aqui presente em Pentecostes, não fui eu que a trouxe, os discípulos encontraram a paz, porque o texto diz, então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Você compreendeu? Estavam com medo, estavam temerosos, supomos, estavam tristes, estavam acabrunhados, o peso da morte, o peso do engano, o peso e a frustração. Eu diria que estamos vivendo exatamente essa fase, no Brasil, no mundo. Por isso, dai-nos, Senhor, a graça de um novo Pentecostes. Jesus chega, a paz esteja convosco, e a alegria voltou no coração. Então a primeira graça que você poderia pedir hoje, se você que está em casa, você que está aqui, nessa graça de um novo Pentecostes, dai-me, Senhor, a alegria de viver. Repita, dai-me, Senhor, a alegria de viver. Pela segunda vez, Jesus diz, a paz esteja convosco. Ora, impressionante como Jesus é tão cuidadoso, Jesus é tão delicado com o ser humano. Deus é delicado, Deus não é violento, tanto que diante do medo que nós sentimos, seja por insegurança social, medo de sair na rua,
medo de perder o emprego, medo de não dar conta com as prestações, medo que a gente tem de um câncer. Quem não tem medo, gente? A gente se cuida, mas ninguém garante nada. O Senhor chega e diz: a paz esteja convosco. Shalom, shalom. Foi esta a palavra. E a tristeza foi embora. Então eu diria que muitas vezes a gente deveria entrar nessa igreja e vir aqui, nas santas chagas do Senhor, nesse espírito de Pentecostes, tocar nessa chaga e dizer: Senhor, eu quero o teu shalom. Senhor, eu quero a tua paz. E de repente, aquilo que a gente traz subindo essa rampa, aquilo que a gente traz vindo na igreja, esse peso que você chega meio arcado, como eu disse, só o pó da gaita, o Senhor vai dizer: sim, eu confirmo, shalom para você. Mas não termina aí, ilusão, porque de novo vem um segundo shalom. Uma vez confortado, uma vez o Senhor se aproximando, o Senhor diz: ah é? Agora a paz esteja convosco. Está em paz? Receba o Espírito Santo. Que coisa linda. Não estou dizendo que um veio antes, depois, mas o Espírito Santo, que uma vez pacificado o interior, o Espírito Santo vem como força motivadora. Gente, se a pessoa está muito parada, está faltando o Espírito Santo. Se a pessoa está muito acomodadinha, tanto que um dos frutos do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 7, é alegria. Outro, benignidade. Qual os dons do Espírito Santo? Tem muitos, os frutos, perdão. Amor, paz, benignidade, benevolência, mansidão, domínio. Então, se você está nesse, padre, eu estou aí, ó, eu estou nesse meio termo, eu estou muito preocupado, eu estou muito angustiado, e eu estou muito quieto, eu estou muito na minha, sabe aquela pessoa, eu estou na minha, meu, sai da sua, meu filho, tem que sair, sai do casulo, ninguém foi feito para ser caramujo. Aí vem o Espírito Santo, o segundo shalom do Senhor, soprou o Espírito Santo e disse: vão, e já começa a missão. O que perdoardes serão perdoados, o que não perdoardes serão retidos. Essa é a sucessão apostólica. Por isso, no Espírito Santo nasce a confissão. Na Eucaristia nasce a confissão. Na Eucaristia, no Espírito Santo, nasce a igreja. Nasce a sucessão apostólica. De Pedro até hoje. Na primeira leitura, por sua vez, é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Esse é o texto mais clássico, que inclusive, muito bem preparado pela liturgia, está aqui, tal como fogo, como chamas de fogo, desce sobre os apóstolos os dons do Espírito Santo. Quem os levou? Nossa Senhora. Nossa Senhora pegou os caquinhos que sobraram, dos apóstolos, e vamos rezar. Entraram caquinhos e saíram verdadeiros mosaicos, fundidos, consertados, impulsionados pelos dois shalons de Jesus, principalmente o segundo, o Espírito insuflado. Querido povo de Deus, nós estamos precisando disso. A igreja, e aqui volta a dizer, esse texto dos Atos dos Apóstolos é o mais clássico.
E nós acabamos por ter uma ideia equivocada de que houve um Pentecostes. Não. Primeiro, nos próprios Atos dos Apóstolos, depois aconteceu o Pentecostes dos gentios. Esse primeiro Pentecostes foi dos apóstolos. Quantos eram? 12. Não. Errou. Eu sabia que ia pegar. 12 não. Tinha 11. Matias ainda não fazia parte. O primeiro Pentecostes aqui foi dos apóstolos, Nossa Senhora e alguns convidados, na casa de São Marcos. Logo depois acontece um outro Pentecostes, Pedro e os gentios. E se você olhar nos textos bíblicos, muitos outros Pentecostes, quando eles impunham as mãos, recebiam o Espírito Santo. Isso é Pentecostes. Então diga comigo: dai-me, Senhor, a graça de um novo Pentecostes. Repita: dai-me, Senhor, a graça de um novo Pentecostes. Um novo Pentecostes para trazer unidade. Exatamente o que diz a segunda leitura. Unidade entre os cristãos. Meu Deus, aqui nós devíamos lembrar de São João Paulo II, deixar de lado o que nos divide. Seja 50 anos da comemoração de Martim Lutero, seja luterano, batista, seja qualquer um que professar o nome de Jesus Cristo, nós deveríamos deixar todas as nossas diferenças e ficarmos com o essencial, Jesus. O mundo seria melhor. O Espírito Santo, nós somos necessitados. E hoje, de modo particular, tenho que lembrar que há 50 anos atrás, aqui eu preciso explicar, só me ajudem no horário. Nunca diga, eu sou da carismática. Quero corrigir. Nunca diga, eu sou da carismática. Você escutou o que eu estou dizendo? Por favor, não coloque coisas na minha boca que eu não estou dizendo. Está errado dizer da carismática. Por quê? Não, eu sou católico do movimento da renovação carismática católica. Repita, eu sou católico do movimento da renovação carismática católica. Repita, eu sou católico do movimento da renovação carismática católica. Aí está correto. Primeiro, por que dizer sou católico? Porque infelizmente alguns pegaram o nome Igreja Carismática. Eu sei porque indo para Pinhais tem uma Igreja Carismática e todo mundo acha que é da renovação. Não tem nada a ver. Sou católico. Renovação carismática é um movimento dentro da Igreja Católica. Um movimento, como existe os focolarinos, existe o movimento da renovação carismática, movimento dos focolarinos, movimento do neocatecumenato, o movimento, não é catecumenato, é o neo, e existe movimentos marianos, movimentos e outros movimentos. Pois bem, a renovação, o movimento da renovação carismática está completando 50 anos. Há 50 anos atrás, um grupo de jovens numa capela, inclusive a Pet, que conheço muito, estava lá e é viva. Ela participou da primeira efusão do Espírito Santo nos leigos católicos da nossa igreja. No começo foi muito difícil para a renovação carismática católica, muita discussão. Lembro-me vagamente, mas lembro-me que, meu Deus, era a coisa mais difícil você dizer. Eu digo que a renovação carismática católica fez um grande bem à igreja, tanto que junto estou nos 50 anos, me sinto honrado, porque a renovação carismática católica é um movimento, não é o único, é um dos, mas trouxe esse diálogo mais próximo
com o Espírito Santo. Tal como pomba, por favor, tal como, parecido como, porque nós temos as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Era muito comum nós colocarmos Deus, até que veio o movimento chamarmos Deus de Pai. Jesus foi o primeiro. Depois veio os evangélicos que se referiam mais a Jesus. Na Igreja Católica se falava muito Senhor, Deus. Não que estivesse errado, mas não se nominava a Santíssima Trindade. Foi a partir de 50 anos atrás, com a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo num grupo de leigos católicos, que começou essa proximidade com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Se hoje nós temos cânticos do Espírito Santo, orações do Espírito Santo, se para nós hoje, e eu conduzo, vamos rezar em línguas, hoje é tranquilo. Não quer dizer que é a única forma, mas um dos dons, os menores, não são dos dons maiores, não é exclusivo nem inclusivo, mas é um dom. Se hoje falamos com tranquilidade, diferente do que ouvimos na primeira leitura, na segunda, na primeira. Na primeira, eles ouviam falar na sua própria língua. Isso chama-se o dom da glossolalia. Eu nunca vi, ainda não presenciei, quando se fala em várias línguas, e ele está dizendo, medos, persas, hebreus, e entendia-se. Quando nós rezamos em línguas, é diferente. Falar e rezar são coisas diferentes. Linguagem dos anjos, são coisas distintas. Mas o que é importante compreender, que essa proximidade com o Espírito Santo, quem nos trouxe foi o movimento da renovação carismática católica, que me sinto muito bem, e batizado sou no Espírito Santo. Queridos filhos, não tenha medo de pedir, eu quero ser batizado no Espírito. Mas o que é isso, Padre? Eu não preciso de um outro batismo, pois já o tenho. Em nada difere o primeiro. Batizados na água, nos falta ser batizados no Espírito. Já fomos confirmados na crisma, mas eu diria que a confirmação é o sacramento. O batismo no Espírito é a experiência do Espírito. Repito, me faço entender e quero ser entendido. Tanto que eu comecei, peço desculpas a todos, eu pensei de falar uma coisa e falei outra. Mas é assim, eu ia falar da sequência, deixa para o ano que vem. Filhos, não tenha medo de dizer, dai-me, Senhor, a graça de um batismo no Espírito Santo. Repita, dai-me, Senhor, a graça de um batismo no Espírito Santo. Eu não estou falando nenhuma heresia. Se estou fazendo esse sermão é porque creio e vivo isso. Comparo, o batismo na água se é feito quando criança. Não estamos falando que mais do que mergulhado na água, deve-se fazer uma experiência de Jesus Cristo, é ou não é? Se está agora o rica, a nova catequese é para isso. Fomos crismados, o bispo colocou, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo também o tapinha na cara, que quer dizer acorde, você já é adulto, esse é o tapinha na cara. Mas aí não significa que tenhamos feito a experiência do Espírito, esse encontro pessoal, e isso só vem com o batismo do Espírito Santo. Por isso, sem medo, na responsabilidade do que falo, do que já experimentei, lhe rezei, peçam o batismo do Espírito Santo. Peça esse batismo. E por que pedir o batismo do Espírito Santo? É agora
que eu iria entrar na sequência. A sequência de hoje são exatamente: Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz, um raio de luz. Vem, Espírito Santo, Pai dos pobres, dai aos corações. Quem não precisa disso? Vossos 7 dons. Quem quer os 7 dons do Espírito Santo? Levante a mão e diga: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Os 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito. Eu quero ser batizado no Espírito. Consolo que acalma, hóspede da alma. Vinde doce, no labor descanso, na hora da dureza descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. O ano que vem eu continuo, porque o tempo não permite. Por ora, com o que eu falei, se servir, agarre, dai-me, Senhor, um novo Pentecostes. Amém.